Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Desculpa minha voz, tá um pouco rouca, tá, gente? E também desculpa qualquer barulho de fundo aí, beleza? Bom, essa aula aqui é para compartilhar a explicação do conteúdo que eu passei para vocês sobre medidas de tendência central em intervalos de classe, não é isso? Estudamos anteriormente como calcular medidas de tendência central para dados discretos. Agora vamos calcular a média aritmética, a moda e a mediana para todos dados agrupados em intervalos de classe. Para isso, consideremos a tabela de frequência a seguir, que apresenta as massas de 30 alunos de uma turma do ensino médio. Então, tá aqui, massa dos alunos. Agrupadas em intervalos, né? De 40 quilos até 49, né? Tá aberto aqui no 50, não é isso? Então, de 40 quilos até 49 quilos, são 4 pessoas que fazem parte desse intervalo, né? Que se encaixa aqui, né, nesse intervalo aqui. De 50 quilos até 59, 10 pessoas fazem parte desse intervalo. Tá aqui dizendo. De 60 quilos até 69. Por que 69? Porque o símbolo não está fechado, né? Olha, os símbolos estão abertos aqui nos números à direita. Bom, vamos lá. De 70 quilos até 79, 5 pessoas se encaixaram, né? De 60 quilos até 69, 9 pessoas se encaixaram ali. Beleza? Então, isso aqui são intervalos, ó. Beleza? E aqui contém o número, né? A frequência na qual cada intervalo possui. E aqui, claro, o total de alunos, né? Se a gente for somar, isso aqui tem que dar 30. 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então tem que dar 30 aqui, né? Bom, como é que a gente vai fazer a média, a mediana, né? E a moda disso aqui? Se os valores estão em intervalos. Isso que a gente vai olhar agora. Para calcularmos as medidas de tendência central para a variável, né, massa dos alunos, inicialmente obtemos o valor médio. Então a gente tem que criar outra tabelinha com o valor médio correspondente a cada intervalo aqui, tá vendo? Beleza, e como a gente acha esse valor médio? A gente criou outra tabelinha aqui, vocês viram, né? Tinha apenas a massa e a frequência, agora tem a frequência e o valor médio. Como é que a gente acha esse valor médio? O valor médio de um intervalo de classe corresponde à média dos extremos desse intervalo. No exemplo ao lado, o valor médio do intervalo 40 ao 49, né? Esse intervalo aqui, é o que? É o 45. Pois se a gente fazer a média desse intervalo, né? Pegar o 40 mais o 50 e dividir por 2, isso tem que dar 45, certo? Então, para achar o valor médio dos intervalos, é só pegar o número à esquerda e o número à direita, né? Os extremos. E dividir por 2, claro, né? A média, né? 50 mais 60 dividido por 2, 55. 60 mais 70 dividido por 2, 65, tá certo? 40 mais 50 dá 90, né? Dividido por 2 dá 45, tá certo? 70 mais 80 dividido por 2 dá 75. 80 mais 90 dividido por 2 dá 85. Então, isso é o valor médio. Tão simples, né? Então, a gente vai ter que criar outra tabelinha aqui do lado, né? Estender uma coluna, né? E colocar o valor médio de cada intervalo, tá vendo? 40 mais 50, aí divide por 2. É 45, coloca aqui. Então, criado esse valor médio, né? Agora a gente consegue determinar as medidas de tendência central. Primeiro, a média aritmética, né? Para calcularmos a média aritmética, adicionamos o produto de cada frequência pelo valor médio. E dividimos o resultado obtido pela quantidade total de valores. Em relação à massa dos alunos, temos que a média é dada por... Então, 40 vezes 45, mais 10 vezes 55, tá aqui, mais 9 vezes 55, tá vendo aqui, 4 vezes 45. Então, galera, para a gente fazer a média desses intervalos aqui, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, a frequência, né? Pegar a frequência e multiplicar pelo valor médio. Depois, somar com a linha de baixo. 10 vezes 55, tá vendo aqui, E sempre somando, né? Então, eu faço primeiro 4 vezes 45, tá aqui, mais 10 vezes 55, tá aqui, mais 9 vezes 65, tá aqui, mais 5 vezes 75, tá aqui, mais 2 vezes 85, tá aqui. Resolvendo a multiplicação primeiro, né? É uma expressão numérica, né? Tem várias operações numa única conta. Eu resolvo a multiplicação primeiro. Então, 4 vezes 45, depois 10 vezes 55,
depois 9 vezes 65, depois 5 vezes 75, depois 2 vezes 85. Esses valores estão somando, então depois eu somo tudo, né? Dá 1860. Dividido por quem? Por 30, né? Claro, 30 é o valor total, não é isso? Da quantidade dos alunos. Então, ó, 1860 dividido por 30 dá 62. O próximo seria o quê? A moda, né? Então, ó, a moda corresponde ao valor médio do intervalo de classe de maior frequência. Em relação à massa dos alunos, como o intervalo de maior frequência é o 50 ao 59, né? 10 valores, a moda equivale ao valor médio correspondente, que nesse caso é 55. Ou seja, MO é igual a 55 quilos. Então vamos lá. A moda vai corresponder ao valor de maior frequência, que é o intervalo que tiver maior frequência. Bom, o intervalo que tem maior frequência é o do 50 ao 59, né? E isso, do 50 ao 59, tem uma frequência de 10 pessoas, não é isso? A moda vai valer justamente o valor médio. Tá aqui, ó. Simples, 55. O valor que está ligado ao intervalo de maior frequência. O valor médio, né? Que está ligado ao intervalo de maior frequência. Tá aqui, ó. O valor médio que está ligado ao intervalo de maior frequência é o 55. Tá vendo aqui, ó? Então a moda aqui, ó, assumiu um valor de 55 quilos, tá bom? A mediana corresponde ao valor médio do intervalo de classe que contém o termo central se a quantidade de termos for ímpar. Beleza, se for ímpar, né? Se o valor total aqui for ímpar, mas não é 30, né? Se fosse 31, 31 é ímpar, não é isso? O que seria a mediana? O que seria fazer a mediana disso aqui, ó? Quando o valor é ímpar, né? O total aqui, 31, beleza. Se fosse 31, o que eu ia fazer? É achar o termo central, né? Como é que a gente acha quando o valor é ímpar? 31 mais 1 dividido por 2, não é isso? 31 mais 1 dividido por 2 dá 32 dividido por 2, né? Que dá 16, correto? Isso, 16. Então, 16ª posição, né? Aonde vai estar esse termo, 16ª posição? É o termo central. Qual que é o intervalo que vai conter esse termo central? É isso? A gente calculou aqui, né? E viu que deu 16, né? A 16ª posição é onde o termo central vai estar. Beleza, mas como é que a gente vai contar aqui pra gente ver? Não é isso? Aonde vai estar o termo central? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro intervalo contém 4 pessoas, né? Digamos assim, não é isso? Então, ó, é a primeira, segunda, terceira e a quarta posição. O segundo intervalo contém 10 pessoas, então parou na quarta posição. Aqui vai ter a quinta posição, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª, a 11ª, a 12ª, a 13ª e a 14ª. Opa, beleza. Aqui vai ter da primeira posição até a quarta. Aqui vai ter da quinta posição até a 14ª. Beleza. Aqui, ó, vai ter a 15ª posição, né? Ó, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, a 20ª, 21ª, 22ª, 23ª posição. Tá bom? Então, ó, aqui vai estar contendo o termo central, ó, nesse intervalo aqui, ó. Tá certo? Aqui tem a primeira e a quarta posição, da primeira à quarta, né? Aqui, ó, vai ter da quinta à 14ª posição. Aqui vai ter da 15ª à 23ª posição. Vocês conseguem observar isso? Então, ó, da 15ª à 23ª, opa, a 16ª vai estar aqui, ó, nesse intervalo. Então, 65 seria o valor médio, não é isso? Ó, o valor médio aqui correspondente ao termo central, né? Então, ó, se fosse ímpar, 65 seria o valor, né? Isso da mediana lá. Mas como é par, como é que a gente tem que fazer? Vai ter dois termos centrais. A mesma coisa, a gente vai ter que calcular esses termos centrais, né? Ó, 15ª e 16ª, né? Posição, tá certo? Por quê? Porque é 30, né? Como é que a gente faz? Ó, 30 dividido por 2, acha a primeira posição, não é isso? Ó? 30 dividido por 2 dá 15, dá 15ª. 30 dividido por 2 dá 15 e soma mais 1, né? Dá 16. Então, 15ª e 16ª são os dois termos centrais quando os valores são ímpar, são par, né? Tá vendo aqui que é par? Então, para achar os dois termos centrais,
a gente faz 30 dividido por 2, que dá a 15ª posição. A gente vai encontrar onde está aqui, né? Em qual intervalo que vai estar pertencendo essa posição. E a segundo termo central, 30 dividido por 2 e soma 1, né? Soma 1 unidade. Então, dá 30 dividido por 2 dá 15, mais 1 dá 16. Então, 16ª posição. Ou seja, como o valor é par, então vai gerar dois termos centrais, que é a 15ª e a 16ª posição. Aonde vai estar aqui? Qual o intervalo que vai pertencer? Essa é a ideia, não é isso? Ó. Depois de ter achado dois termos centrais, isso aqui é um pouco cuidadoso, hein? Presta atenção. A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Fazer a média dos valores médios desses dois termos centrais, né? Isso, dos intervalos onde eles vão estar contidos, tá vendo aqui, ó? Aonde vai estar contida a 15ª e a 16ª posição? Vamos olhar aqui, ó. Então vamos observar aqui, ó. Ó, aqui vai estar contendo da primeira à quarta posição. Então, ó, aqui vai estar contendo da quinta, ó, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Nesse intervalo está contendo as posições da quinta até a 14ª. Não é isso? Porque o número é 10 aqui, né? A gente parou aqui na quarta posição, né? Então, conta mais 10 unidades. Ó. Então, vamos lá. Quinta posição, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª posição. Opa, então, nesse intervalo está contendo as posições da quinta até a 14ª. Não encaixa aqui, né? Ó, os termos são 15ª e 16ª. Opa, então esse intervalo está fora. Vamos olhar aqui, ó. Quais que são as posições que encaixam nesse intervalo? Parou na 14ª, aqui vai ter a 15ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, desculpa, né? 21ª, 22ª, 23ª. Opa, da 15ª à 23ª posição. Então, aqui vai estar os dois termos centrais. Vocês concordam comigo? Quinta, 15ª e 16ª. Então, quando o valor é par, né, isso 30, vai ter dois termos centrais para mediana, que a gente calculou aqui, ó, é o 15º e 16º termo, e vai estar em qual intervalo? Vai estar aqui, ó, desse intervalo, do 60 ao 69. Muito bem, mas acabou? Não acabou, não. O que seria a mediana quando o valor é par? É achar os dois termos centrais, ver em qual intervalo ele está aqui, beleza, está aqui nesse intervalo. A gente tem que fazer o que agora? Fazer a média, ó, a mediana vai corresponder à média dos valores médios, onde os termos centrais estão alocados, tá certo? Tá aqui, ó, o valor médio onde os termos centrais se posicionam é esse aqui, 65. Os dois termos centrais estão nesse intervalo aqui. Então, ó, a gente vai ter que fazer a média desse valor médio aqui, né? Esse dos dois termos centrais, ó. Tá vendo aqui, ó? Correspondente aos dois termos centrais. Esse é o valor médio onde os termos centrais se posicionam. Verdade, tá aqui, ó. Então, ó, 65 corresponde ao 15º termo, né? É o valor médio correspondente ao 15º termo. E 65 de novo, por quê? Porque é o 16º termo. Ele também está aqui nesse intervalo. Se o 16º termo estivesse aqui nesse intervalo, a gente ia fazer 65 mais 75 e dividir por 2. Mas como os dois termos centrais estão nesse intervalo, justamente nesse intervalo, a gente vai pegar 65 mais 65, duas vezes. Esse 65 corresponde ao 15º termo e esse 65 corresponde ao 16º termo. Não é isso? Então a gente vai somar eles dois e dividir por 2, tá certo? 65 mais 65 dividido por 2 dá 65, tá bom? Quilos, né? Então a mediana desses intervalos aqui, ó, foi de 65 quilos, não é isso? O valor foi par, então vai ter dois termos centrais para mediana. Aonde eles irão estar? Ó, a gente viu que eles vai estar nesse intervalo aqui, os dois. E se um tivesse aqui e o outro tivesse nesse intervalo? A gente faria os valores médios, ó, 65 mais 75 e dividir por 2. Simples. É só ter calma e paciência, tá bom? Paciência. Então, se fosse 31, seria ímpar. A gente vai fazer o quê? Achar o termo central. Então, como é que acha o termo central? 31 mais 1, que dá 32, divide por 2. Opa, dá 16. 16ª posição. Aonde vai estar a 16ª? Vai estar aqui, ó, claro. Então, quando o valor é ímpar,
vai ter um termo central só, claro. E o termo central, né, 16ª, estaria aqui nesse intervalo. A mediana vai corresponder justamente esse cara aqui, ó, 65. Tá certo? Não precisa fazer mais nada. Então, quando o valor é ímpar, é mais fácil. É só achar onde o termo central vai estar posicionado no intervalo, né? Achei 16ª, vai estar aqui nesse intervalo, beleza. Nesse intervalo, ó, tem um valor médio que liga ele. Claro, tá aqui, ó. Esse valor médio é a mediana. Pronto. Quando o valor é ímpar. Quando é par, tem uma chatura a mais. Que a gente tem que achar os dois termos centrais, né? Óbvio, vai ter dois termos centrais. Nesse caso, né, como o valor foi 30, é par, então vai ter dois termos centrais, o 15º e o 16º, certo? Aonde eles irão estar posicionados? Ó, o 15º e o 16º estão posicionados nesse intervalo. Esse intervalo tem um valor médio. Opa, é verdade, 65. Agora eu vou pegar esse 65, né, somar ele duas vezes e dividir por 2. Tá vendo aqui, ó? 65 mais 65 dividido por 2. Tá vendo? Esse 65 corresponde ao 15º, esse 65 corresponde ao 16º, tá certo? Dividido por 2, isso dá 65 quilos. Então, ó, quando o valor é par, tem uma coisinha a mais, né? Assim que a gente calcula as medidas de tendência central em intervalos de classe, certo? A média, não é isso? Primeiramente, tem que fazer um valor médio, não é isso? Como é que faz o valor médio? Primeiro de tudo, faz o valor médio. O valor médio, ó, nada mais, nada menos, é o quê? De cada intervalo, né, no caso. É o 40 mais o 50 dividido por 2. No próximo, é o 50 mais o 60 dividido por 2. Isso é o valor médio. Aí vocês criaram outra coluna do valor médio. Então coloca lá, né? Toda vez. Beleza? E a média aritmética, como é que faz? Pega a frequência, multiplica por cada valor médio. Depois soma todos eles. Soma com a parte de baixo. 10 vezes 55. Mais 9 vezes 65. É o que está aqui, ó. Tá vendo? A média não é complicada, né? A gente vai multiplicar a frequência pelo valor médio. Depois somar com a parte de baixo. Tá vendo aqui, ó? 4 vezes 45, mais 10 vezes 55, mais 9 vezes 65. É o que está aqui, ó. 4 vezes 45, mais 10 vezes 55, mais 9 vezes 65, mais 5 vezes 75, mais 2 vezes 85. Isso dividido por 30, né? Claro, é a média total, né? Isso aqui vai dar 1860 dividido por 30, não é isso? Que dá 62 quilos. A média aritmética deu 62 quilos aqui. Entendeu? Então não é complicado, tá certo? Só vocês prestarem um pouquinho de atenção. Gente, se ficou dúvida, vocês voltam o vídeo, né? Tá certo? Ou então mandem mensagem pra mim, beleza? No mais é isso.